Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Invite, o programa que é a casa do mercado de negócios no esporte no Brasil. E, para ser sincero, ele já começou antes, tá? Porque a gente estava numa resenha aqui, que eu até brinquei que já daria vários cortes, dada a profundidade que esses meus dois convidados já estavam trazendo dos cases que eles trabalham, porque aqui tem muita experiência, então eu já vou direto apresentá-los. Eu recebo Gilberto Rato e Gustavo Erbetta. Sejam bem-vindos, obrigado. Obrigado a você, pô, convite especialíssimo. E acho que eu estava conversando até com ele antes, acho que é a primeira vez que a gente está num podcast junto, eu e você? Segunda. Teve um que você foi convidado para me entrevistar. E aí só fez pergunta foi de host, que eu não queria responder. Eu fui, é verdade. Eu fiz e era só pergunta que ele não sabia responder. Que ele ficava, ele que não quer falar disso. Então tá bom, deu plá. Ele ficava nervoso. Mas agora, nessa nova fase, é o primeiro. Obrigado pelo convite. Não, eu espero vê-los mais juntos em outros programas, porque, caramba, eu até brinquei sobre a experiência de vocês. É assim, é fantástico. E é muito legal receber vocês, justamente porque clubes, entidades, marcas, agências... como essa experiência tão forte de vocês moldou a personalidade profissional de vocês? Como é que o Rato e o Erbetta chegam hoje com essa bagagem tão grande lá atrás? Olha, na verdade é depois de muito tempo, né? A gente se conheceu melhor, assim, acho que foi 2015, né? Mais ou menos. Uhum. Eu tinha acabado de sair do São Paulo, fiquei 8 anos na Alpargatas, então cuidava muito da parte de relações esportivas, do marketing esportivo, da Mizuno, da Topper, Timberland e tal. E daí eu saio, passo pelo São Paulo, fico 2, 3 anos, e quando eu saio de São Paulo ele entra no Corinthians. E daí eu vou para a CBF. E fazendo um parênteses, a minha primeira experiência. O Rato, o DNA dele é marketing esportivo. Sim. Ele nasceu, teve uma experiência, se eu não estou enganado, fora do marketing esportivo e depois todo. Eu não. Minha primeira experiência no marketing esportivo foi em 2015 no Corinthians. Eu vim do mercado publicitário. Saí da DM9 para assumir a diretoria de marketing do Corinthians. Então eu não tinha o DNA e foi quando a gente se encontrou. E daí a gente, cara, do Corinthians, era de São Paulo, beleza. Só que daí a gente fazia muito, uma das coisas na CBF era trazer os clubes, a parte do marketing dos clubes, para dentro da CBF. Primeiro para entender as dores melhores, e como eu passei pelo São Paulo, eu sabia algumas, e entender como a gente podia potencializar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a gente poder fazer ativação e ajudar os clubes a faturarem, a fazer relacionamento. E tem alguns clientes, talvez, da CBF que possa ajudar os clubes. E você vai trazendo todos os diretores de marketing e relacionamento bom com todos, Série A, Série B e tal. E daí eu fui tendo um papo, uma sinergia maior com o Erbetta. Chegou num ponto que, você chega a sair do Corinthians... E para a Copa de 18 a gente faz uma campanha. Sim, foi a primeira campanha que você chamou uma concorrência. Eu chamei uma concorrência. Eu saí do Corinthians, voltei para a Publicis, para criar a Publicis era o único grande grupo multinacional de comunicação que não tinha uma agência de marketing esportivo. Todos já tinham tido ou tinham. E aí eu saio do Corinthians para atuar numa agência, um chassi que eles tinham de live marketing, mas com a missão de transformar num escritório que fosse o hub global de marketing esportivo da Publicis em 17, e aí, naquele momento, o Rato chamou uma concorrência para fazer a primeira campanha. Incrível isso, né? Tinha que ser você mesmo para fazer a primeira campanha da história da seleção brasileira numa Copa do Mundo, e a gente ganhou a concorrência. Ganharam a concorrência, tinha acho que 5 agências no final, vocês ganharam a concorrência, e era uma campanha muito a ver com o DNA, e na paralela a gente estava criando o Canarinho. Tá. Só que ninguém sabia. O mascote. Exato, o mascote. E daí a gente foi com o Canarinho. O Canarinho foi muito baseado no... O nascimento do Canarinho foi complicado, porque não é simples, né? Eu, como São Paulino, na infância, mas trabalhei no Corinthians, no Ana Hicks Mills e tudo mais, você vai conhecendo todos os mascotes. E os mascotes, eles no Brasil, ele tem muita tendência de ser fã. Todo mundo ri e tal. Mas essa geração Z, ela não se identifica com isso. Então a gente começou a fazer uma pesquisa para entender a geração Z, e nessa pesquisa deu que, essa geração Z
pelo menos naquele momento, tá? Eles não riam, era o sem risadinha. Então o cara pode estar feliz, rindo, foto, o cara vai lá e fecha a cara. Amarra. Daí a gente começou a analisar isso, daí começou na pesquisa, veio todos o perfil, tal, começamos a querer criar isso e tal. Em 82, o Júnior, jogador, tal, criou aquela música do Canarinho, voa, Canarinho, voa. E a gente começou a trazer isso para o nosso mundo. E daí a gente foi criando e a gente pegou um pouquinho do Galo Louco, do Atlético Mineiro, do Galo, do mascote do Galo, mas tipo 20% e 80% do mascote do Chicago Bulls. Daí a gente traz aquele DNA deles, sem perder a brasilidade e tal, e transforma o Canarinho. E daí, mas pistola, não foi a gente que deu pistola. Pistola, na verdade, foi o povo que deu. Automático. Só que era maluco, né? Porque tinha político que ligava lá contra o armamento. Não tem nada a ver, meu. Pistola é de bravo, pô. E tal, mas enfim, teve uma loucura, deu uma repercussão danada. Isso daí foi perto de 17 e tal. E a gente foi criando, daí chegou um momento que até ele vem com a cara brava. Quando ele chega com a cara brava, começa a ter uma relevância maior e a gente vai levando para hospital, visitar social, ações sociais, e daí ele começou a virar forte. Até pediram pra gente, o presidente da época falou, tem que tirar a cara, não dá, essa cara é muito brava. Não, então, a gente entende, porque é outra geração e tal. Não, fizeram a gente tirar. Putz, contra a minha vontade. Um dia, tiramos a cara, deu 3 horas, viralizou, pancadaria, sei o que, daí liga o... BuzzFeed lá do dos Estados Unidos, liga pra CBF, falando, vem cá, vocês vão tirar mesmo o Canarinho, não sei o que, o Pistola, e não sei o que, daí o pessoal da comunicação, Douglas, todo mundo cuidado da comunicação, chegou no presidente, o presidente falou, quem mandou tirar? Eu falei, não, foi eu, então vamos tirar, vamos voltar, vamos. Então vamos voltar, e daí quando volta, pega um corpo, a gente vai pra 18 lá na Rússia, e daí é uma loucura, porque tem um personagem dentro, o personagem é um craque, porque ele precisa ir bem com as crianças, ele precisa fazer embaixadinha, ele precisa... Então ele fez tudo, só que daí ele virou um personagem muito importante nessa plataforma com a campanha. E vem o Herbeta e o time do Herbeta com uma campanha na apresentação que, sem saber, tinha espaço pro Canarinho. E daí, quando veio a apresentação, todo mundo da CBF, que não foi só o marketing, eu coloquei todos os departamentos para analisar a melhor campanha. Falou, essa aqui vai abraçar o Canarinho e vai voar, e eles nem imaginam. Mas a campanha já era muito forte, só que vai potencializar o Canarinho. Daí quando chega em 2018, foi a maior campanha, foi a primeira campanha, a maior campanha. Os números foram impressionantes. E os números foram chocantes. O Rato tinha um baita desafio de marca, tendo assumido a CBF uma semana depois do 7-1, era a próxima Copa depois daquilo, e ele tinha um desafio de marca de tentar se reconectar, uma coisa que até hoje é complicado, reconectar o fã com a seleção brasileira. E aí a gente criou uma campanha que era o Torcida e Seleção, torcida como protagonista, Gigantes por Natureza, que foi um insight de um case digital que a gente tinha feito para Gol, né, que tinha uma dor no patrocínio com a CBF. Esse case é bom também. E aí de lá, o Gigantes por Natureza, a gente fez um lançamento no Brasil e Argentina, em Melbourne, tinham 110 mil pessoas, com o Tite locutando o filme. A gente fez um filme antes da Copa de 18, que os jogadores falavam em primeira pessoa, direto para a câmera, tipo um papo sincero com o torcedor. Eu sei que vocês cobram. Agradecimento. Eu sei que vocês cobram e vocês estão certos, mas a gente está se dedicando ao máximo. E eles dando uma satisfação e mostrando o empenho que ia ter naquela seleção e a em 2018. importância que seria eles, o torcedor estar junto deles naquele momento. Que era importante para unir. Exato. A gente fez era 6 meses antes da Copa. 6 meses da Copa. A gente fez aquela ativação no cinema aqui em São Paulo, comemorando os 15 anos do Penta, que era um documentário que ninguém tinha assistido ainda da Sport TV. Sim. Né? A Vanessa Richa ali, as pessoas a gente convidou, baseado no CRM ali da CBF, de torcedores que compraram o ingresso da seleção em São Paulo para irem assistir em primeira mão esse documentário. Apagava a luz, tinham várias cadeiras vazias, e aí 1 hora antes de começar, acende e entram os pentacampeões, sentam do lado dos torcedores e comentam. Ela vai parando o documentário. Denilson, o que você achou? O que você estava sentindo nesse momento? O Ricardinho. E eles choravam. E a torcida do lado chorava. Então, todo esse plano que a gente fez de ativação e de campanha
acho que foi muito válido naquele momento que a CBF estava passando. Esportivamente, a gente sabe que se o Renato Augusto não tivesse lesionado e jogado contra a Bélgica, a história poderia ter sido diferente. Porque ele fez no segundo tempo, quase mudou a história. Mas aquele time estava muito preparado. A CBF estava muito estruturada. Acho que não é porque é meu amigo, mas o trabalho que o Rato fez ali foi impressionante. Vide o pós-Rato, né? Sim. Se a gente compra a melhor coisa... Com certeza. E aí acho que, só dando um spoilerzinho, talvez, eu acho que essa foi a grande preocupação do COB nesse novo momento mais moderno, mais conectado com o mundo corporativo, com o mercado anunciante, foi de ter de certa forma, mesmo mudando a gestão, ter uma continuidade no comercial. Né? Uma continuidade do que foi feito em Paris. E aí a gente está colhendo os frutos disso. Né? E é interessante porque até... E é bacana isso. Porque até com uma troca... não deixa ele falar. Fica à vontade. Por favor, até porque uma troca de presidente de uma entidade do tamanho do COB, troca o presidente, mas ele dá continuidade numa linha... óbvio que agora com o DNA dele, mas ele dá uma continuidade no trabalho de marketing e comercial, principalmente comercial. Eu acho que foi um golaço do presidente e o que está dando retorno. E num formato mais moderno, num formato que a gente foi estudar o que os comitês que mais têm receita no mundo, né, o G10 ali, nas reuniões que o COI promovia, o Brasil estava incluso nesses G10, como que eles faziam essa parte comercial, se era uma estrutura dedicada, se era interna, se era externa, como que funcionava. E a gente pegou dois benchmarks, Austrália e Alemanha, e replicamos aqui no Brasil. E esse primeiro ano, 25, né, terminando, que é o primeiro ano do ciclo, foi imensamente positivo, acho que muito por isso, né, pela essa continuidade e por uma evolução. A gente pegou os aprendizados, deu certo, não deu certo, como que a gente evolui? Hoje, assim, eu não tenho o menor pudor de falar que a melhor entrega, o melhor processo de prospecção, que as marcas ficam encantadas, e a melhor entrega de uma entidade esportiva no Brasil, assim, de longe, é a do COB. De longe. E dentro dessa experiência de vocês, é algo também que eu vejo conversando com outras pessoas, aí vão pegar dois expoentes de CBF e COB que vocês, imagino que conversem com muitas marcas. Eu ainda sinto, não de todas, claro, um desconhecimento ou uma falta de motivo para patrocinar o esporte, mas quer estar no esporte. Talvez por hype, pelo apelo na sociedade, ou uma oportunidade, tem Copa, vou falar com o CBF, tem Olimpíada, vou falar com o COB. Enfim, vocês sentem isso também? Que o mercado às vezes fala, quero estar no esporte. Por quê? Não sei, mas quero estar. É nítido que o mercado está devagarzinho entrando no esporte. Tá aumentando bastante a demanda, mas um pouco sem bússola, sabe? Quero entrar, mas qual é o melhor caminho e tal. Então, eu tô sentindo que tem isso. A gente tem um cliente, a 4B, aqui eu tenho uma empresa que chama 4B, Sim. Esportes. O Herbeta tem a dele, que é a Mermaid, e a gente tem uma junto, que é a 1896, que cuida do COB exclusivo, e ele toca brilhantemente lá. Gravado, hein? Só porque tá gravando. E daí, na 4B, a gente tá com a Melita. Café Melita, cafés e filtros e tal. Só que a Melita, ela tava fazendo esporte da forma pontual. Então ela tava no Minas Tênis, que é um belo produto e tal. E daí, numa conversa com o time ali, com a Rose, com o Jonas, que são dois aviões que comandam lá o departamento de marketing, a gente foi vendo alguns objetivos que tinha para a marca. Obviamente você faz em cima de números de pesquisa, e a gente foi vendo, o esporte vai rejuvenescer, o esporte ele engaja, ele te deixa mais digital. O esporte, você não vai mudar teu objetivo, você continua com os teus objetivos, com as tuas metas. Só que a gente vai usar o esporte para potencializar e você chegar nesse objetivo. Então, e começamos a desenhar junto, todo um ecossistema dentro do esporte para a Melita. E eu acho que a gente tá no segundo pro terceiro. Tá um sucesso os resultados. Só que, mas você foi pro clube que você escolheu? Qual futebol? Você vai pro futebol? Não é a gente que escolhe. Na verdade,
é o teu cliente. Então a gente tem que fazer uma pesquisa. E tudo tem que ser com pesquisa, até para ter pauta e ter raciocínio lógico e tal. Então com isso a gente fez. Com jovens de 15 a 25 anos, bebedores de café, admiradores do esporte, que praticam esporte, que não praticam, mas assistem esporte. Então ela faz todo um cross. Nesse cross deu vários esportes, mas só, em primeiro lugar deu futebol internacional. Em segundo, deu vôlei. Em terceiro, deu e-sports. Pô, a gente pegou esses 3 esportes e começou a fazer toda uma estratégia. Por sinal, a agência dele, em alguns momentos, a gente faz muito cross, né, de negócio nosso. Então, ele ajuda a desenvolver estratégia, ideias. Porque se eu te der só a placa, o backdrop e não sei o quê, acabou. Você não vai renovar nunca mais na tua vida. Você vai achar legal, tal, mas acabou. Você perde a graça. Agora, se você criar ativações sob medidas que surpreende o teu público, que te surpreenda, que te dá um resultado lá no final do ano, o pessoal fala, que hora você começa a trabalhar a renovação? É no dia que você fecha. É no dia que você passa o contrato inteiro trabalhando a renovação. Porque você tem que trabalhar quase que para a marca deles. Então você vira agente deles. Então você cria essa estratégia dentro no vôlei. A gente pegou o Zé Roberto Guimarães, a gente pegou o Minas Tênis, a Superliga, Atleta, podcast, no futebol internacional. Hoje a gente é o café oficial do Real Madrid. Você foi no nosso Out Party lá. Sim, Out Party incrível, de experiência. Ah, mas faturou a festa? Nem sabe, é um investimento, mas o que foi relevante ali foi muito a nossa força no digital e a experiência dos fãs do esporte internacional, do Real Madrid especificamente. Então a gente está usando muito a plataforma Real Madrid para potencializar a gente, o que é muito interessante. E a gente está com podcast, a gente está com influenciador pra caramba. Exato. Pô, aqui são os fera, né? Lucaneta, Gonzi, Caio Ribeiro, Gandula, Tati Valtovani, Fred Caldeira. Você pega essa galera, potencializa, o Caioba, ela potencializa todas as ativações que a gente tem. Então tem todo o negócio. E no Games a gente está com a PEN, que é um dos maiores times que tem. Então a gente criou um ecossistema do esporte junto, e a gente, mas você criou, a gente criou, não, é junto com a Melita. Porque se não for junto, não tem como dar certo. As duas partes têm que estar equilibradas. Então eu acho que esse negócio de sob medida, o tailor-made, ele é fundamental para dar certo. E aí fica mais fácil. Então por isso que a gente já está indo para o 3º ano em parceria da Melita. Então eu acho que é o seguinte, tem muita gente sim querendo, não sabe como, e eu acho que tem que buscar uma agência. Mas eu tenho... Tem uma diferença brutal entre a agência de propaganda, que esse aqui é craque, trabalhava nisso a vida inteira, com uma agência específica, especializada no marketing esportivo. São duas coisas diferentes. Mas você tem que procurar e tem que fazer sentido. Se for para entrar porque é legal, você não vai durar muito. Mas se você entrar com plano, com objetivo, com meta e seja tailor-made, isso aí é difícil você sair depois. Eu tenho uma visão mais teórica, por ter vindo de fora. Eu acho que como qualquer segmento, ele tem um processo de amadurecimento natural. Se a gente for olhar qual que é a grande referência do mercado de marketing esportivo, Estados Unidos. Em 1914, tinha a name rights no estádio, ali, a marca de chiclete no Chicago. Em 1928, a gente estava falando, a Coca-Cola já patrocinava os Jogos Olímpicos, a primeira edição em Amsterdã. É claro que eles evoluíram da forma, né, muito mais avançada do que a gente está ali há uns 40, 50 anos atrás do que eles começaram a fazer. O que eu me deparei em 2015, quando eu entrei no marketing esportivo, né, na prática, porque na agência a gente atendia muita conta que usava o esporte como plataforma. Né? Na Copa do Mundo a gente atendeu Johnson & Johnson, Vivo, Ambev, Itaú. Mas o que eu me deparei com cada vez mais o lado profissional do marqueteiro esportivo, das entidades esportivas evoluindo, às vezes... Aquela coisa que o brasileiro, né, acho que a mídia bate erroneamente muito em cima. Não, tá tudo errado, não dá certo. Tem um grande legado dos grandes eventos ali naquela década que foi formar esses profissionais. Hoje os profissionais brasileiros de marketing esportivo ou que atuam no esporte são referência. Tem o Manuel Flores na Liga da Arábia, você tem o César Sbrig, o Thiago na FIFA. Então, os profissionais hoje no Brasil de marketing esportivo evoluíram, claro que gradativamente, e tem o outro lado da mesa, tem as marcas.
A gente sempre culpa a entidade não ativa, a entidade não é moderna, não sabe as melhores práticas internacionais, mas tem as empresas. Se a gente contar no dedo, e para mim o esporte é, junto com a música, a ferramenta que tem o maior poder de alcance e engajamento entre todas as ferramentas de comunicação que uma marca pode usar. Mídia, qualquer tipo de mídia, mesmo digital, o esporte e a música. E o esporte para mim prevalece, porque tem histórias, né? O esporte é muito do contar as histórias, do storytelling. E tem histórias maravilhosas, né, que cercam. E as marcas, se a gente olhar, conta no dedo, tem talvez 10 marcas no Brasil que realmente investem em esporte, que investem centenas de milhões de reais, às vezes bilhão, quando a gente fala de público e privado. Essas marcas tiveram que montar estruturas especializadas de marketing esportivo. A gente já viu, o Rato já vi marcas comprando ativos e não tem estrutura necessária para entender as entregas, para cobrar as entregas, que dirá ativar. E aí as regras básicas, no mínimo 1 para 1. Não adianta você comprar com todo o seu budget um ativo, um patrocínio esportivo e não ativar. Ninguém vai saber. Então acho que é um processo de evolução que, para mim, vem acontecendo de maneira rápida, mas das entidades, por incrível que pareça, que por uma questão de necessidade financeira foram, se prepararam para isso, do que das marcas. Tirando essas marcas que investem no esporte como estratégia de posicionamento de marca, a grande maioria é isso. Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer. E aí você precisa de um especialista. Você precisa de alguém que fale, vá atrás de dados, que analise os dados. O teu caminho como marca é essa modalidade. Por quê? Por causa disso. Porque você vai colher o seu objetivo de negócio, vai vir daqui. Então precisa ser muito valorizado esse trabalho que as agências de propaganda não fazem por uma questão óbvia, porque o core business dela não é isso. É mídia, é televisão, é digital, né, são os pacotes de patrocínio, mais de mídia. Por isso que acho que a 4B, o que a gente montou juntos agora pós-COB, é fundamental, e a gente vê isso no dia a dia, do quanto as marcas... Mas pode fazer? Mas e como que eu faço? E qual que é a ideia? E por isso que a gente, nessa estrutura dedicada hoje, a gente leva numa prospecção, depois de estudar a marca, não necessariamente o que ela vai fazer, porque ela tem uma agência. A gente não é agência. A gente é um hub ali comercial do COB, mas a gente leva, a gente tangibiliza para ela o que ela pode fazer. Quando ela enxerga, mesmo que não seja o que ela vai fazer, ela fala, caramba, faz todo sentido. Que não é mais a apresentação, aquela tradicional, que todo mundo faz igual e que não tem, no primeiro impacto, o menor poder de convencimento para uma marca entrar no esporte. E essa busca que até você citou por um especialista ou por uma diferenciação, talvez motivou vocês a empreenderem, a deixarem ali clubes, agências, entidades e falar assim, não, agora a gente tem esse conhecimento no mercado, tem um know-how, uma expertise muito grande. Em 2000, quando eu fui caminhando para esse lado, não tinha curso. Foi bem lembrado pelo Herbeta. Não tinha curso de marketing esportivo no Brasil. O primeiro acho que foi em 2001, alguma coisa lá na GV e tal. Hoje não. Hoje as pessoas estão tendo mais. Então, teve gente que trabalhou para trazer para cá. Então a gente teve que estudar fora. Então eu acho que esse aprendizado veio formando melhores profissionais. Porque, na verdade, quando você vai fazendo toda essa história de marketing esportivo, você já tem um 360. Então, porque não adianta, eu era só cliente. Uma coisa é você só cliente. Você precisa de uma minutagem do outro lado do balcão. Você precisa saber como que é buscar o teu apoio, como é criar alternativa tal. Então, eu já fui patrocinador na minha carreira, já fui patrocinador, já fui material esportivo, já fui federação, já fui confederação, eu já fui clube. Então, no final, quando você já fez todos, você já pelo menos, não só de network, mas você já tem esse know-how de entender as dores de todos os lados e ter como criar planejamentos estratégicos para cada um. Então eu acho que depois desse 360 vividos, e a vida não é tudo falar, você foi uma beleza. Não, teve dureza para você da área, você sabe que a estrada não é fácil. Sim. Então, a gente passa por momentos difíceis, mas que é o que ajuda a gente, é o que faz a gente crescer. Então essa minutagem, ela é fundamental para abrir um negócio. Se eu abrisse um negócio lá em 2000,
não seria esse negócio. E acho que traz o diferencial, né? Porque você viveu todos os lados, eu vivi alguns lados, mas um lado fora também que traz um olhar diferente, que é o que eu mais percebi que era meu diferencial no Corinthians. E que a hora que a gente adquire esse conhecimento, a hora que a gente já testou várias formas, já tem uma noção para poder direcionar a marca no que ela vai fazer no esporte, é natural empreender. Sim. É natural empreender porque aí aquele valor, a sua dedicação voltando, né, para você mesmo. Acho que todo profissional de marketing esportivo de entidade, principalmente os que trabalham na área comercial, eles sempre fazem essa pergunta: nossa, eu vendi isso, se eu ganhasse a comissão disso, que é outro mito, porque o Brasil não pode ganhar comissão, né? Os clubes de futebol acham um absurdo. Aí você vê, caramba, por que as marcas então são tão reticentes? Por que as marcas escolhem outras formas de propagarem, né, os seus produtos, os seus posicionamentos? Cara, porque as agências de propaganda que detêm as grandes verbas dessas grandes marcas até hoje, elas trabalham com um grande veículo de mídia que sempre, e o Brasil tem um formato de venda e compra de mídia completamente diferente do resto do planeta, pelo aquilo, e de uma maneira positiva, elogiando, que a Globo implementou lá atrás. Então, se a agência é o meu negócio, se eu tenho um veículo que vende um projeto de patrocínio e me comissiona, e eu tenho outro que não me comissiona porque acha que é errado comissionar, sabe-se lá por quê? Lógico que eu vou trabalhar em prol daquilo que gera receita para mim, claro, como negócio. E eu acho que nesse aspecto também evoluímos. Hoje as entidades, mesmo com dirigentes às vezes da velha guarda, enxergam que, por uma necessidade financeira, a importância do marketing e a importância de gerar um atrativo para que as agências que estão conectadas às marcas tentem vender o seu ativo, né? Então, acho que isso essa evolução que a gente está falando aqui, ela é natural que a gente vai chegar cada vez mais perto do que é o mercado americano, quando as marcas no Brasil tiverem esse suporte de planejamento, de estratégia, de execução, para que realmente aquela conexão, aquela escolha daquele direito esportivo faça resultado para ela. Perfeito. E como é que vocês, até olhando, né, falando já, mirando também em Los Angeles, mas a gente vai falar de Paris, como é que vocês se estruturaram? Tem esse braço comercial da 1896, focado para o Projeto Olímpico, é isso? É isso. Dentro da 4B, como é que na verdade é o seguinte, a 1896... Ela foi criada especificamente para cuidar e viver o dia a dia do COB. Tá. O COB é um trabalho muito específico, ele é muito difícil, muito duro, e é venda na veia. Só que é venda com emoção, é venda com propósito, é venda com tudo isso. Claro. Então o Herbeta, ele encabeça um time dentro da 1896 e a gente viu que naquele momento não tinha que nem ficar dentro da Mermaids nem dentro da 4B. Tá. Então ele montou, a gente montou lá em Pinheiros uma estrutura onde ele fica lá, porque não dá para confundir com outras coisas. Perfeito. Tem que ter um Chinese Wall, não só por ser tem que ser dedicado para gerar o resultado que a gente se comprometeu com o presidente Laporta. Como eu disse lá atrás, a gente foi olhar as referências, e o comitê alemão e australiano trabalham nesse formato, que basicamente, primeiro é meritocrático. Qual foi a agência que melhor performou em termos comerciais no ciclo de Paris, a 4B? Entendi. Então, 4B, a gente quer fazer um formato que chama Agência Gestora Comercial, onde o COB não impede, nesse novo formato, que nenhuma agência venda, justamente porque a agência tem o conhecimento do cliente. Então a gente chama de agências homologadas, são 14 agências homologadas que podem comercializar COB, e não é só patrocínio, né? Tem outros produtos, mas sob uma liderança, uma coordenação da gestora comercial, que é a 1896, para ter uma unicidade, para não ter 6 pessoas no mercado falando coisas diferentes, e aí você perde a credibilidade. 2 falando com o mesmo. 2 falando com o mesmo. Tem uma coordenação de mapa comercial, de mandato, esse vai aqui, esse vai ali. Tem uma customização das apresentações, porque o COB tem que prezar pelo produto.
produto. Se pega uma agência que simplesmente vai replicando seus PDFs e enviando, a imagem do COB não era, puta, olha, eu recebi esse negócio do COB, olha, o que é isso? Então, esse cuidado elevou muito o nível. Por isso que eu falo, sem sombra de dúvida, está muito acima de qualquer outra entidade esportiva. E aí, chamando o Rato da 4B, eu cumpri ali meu período de quarentena, de saída do COB, e aí, como que nós vamos desenhar isso? Tem que ser dedicado por estar focado, por só fazer isso, mas também uma preocupação sob o ponto de vista ético e podendo ser agnóstico numa prospecção de, eu tenho uma marca, eu tenho... O Rato fez um trabalho brilhante para a CBG, mas é uma confederação. Sim. Não dá para ele chegar lá e falar assim, olha, eu tenho aqui o COB, não quer? Eu tenho aqui a CBG, não quer? Não eu tenho aqui... Não dá para fazer isso. Então tem que ser dedicado e com esse distanciamento de ali a gente só vai fazer COB. Ali a gente só vai elevar cada vez mais esse nível para trazer mais patrocinadores. Por isso, hoje o time tem 11 pessoas, muito focado em um time criativo. A gente tem diretor criativo, designer, IA, todas a parte tecnológica. Mas às vezes as pessoas me perguntam para o Rato também, mas por que uma estrutura criativa numa agência num hub que vende patrocínio? Os caras acham que tem 50 vendedores no telemarketing. Não é nada a ver, é totalmente ao contrário. A gente não é o comercialzaço. Sim, então. A gente é o comercial sob medida. Sim. É esse negócio de criar histórias. Então, por exemplo, o time tem que ser criativo, estudar a marca e tal. Por exemplo, a gente tem BI. Certeza. Então, e a gente não oferece para qualquer uma. Vamos oferecer para essa marca? Não tem a ver. Sim. Não tem a ver. A gente nem oferece. Quando a gente chega no cliente, é porque a gente acredita que aquele cliente tem a ver com esse negócio. Então, isso aí é muito importante pra gente. Então, por exemplo, vou dar o evento do segmento, que é o segmento que a gente está andando agora, automotivo. Montadora. Montadora. A gente agora focou em montadora. Não é qualquer montadora, meu. Tem que ser a montadora que tem a ver com o perfil. Então, a gente está agora criando um negócio para fazer sob medida. Tem duas que a gente quer falar, que a gente ainda nem chegou. Para chegar, a gente está levantando todo um estudo para chegar nela, fazer um sob medida. O Herbeta vai lá pessoalmente. Mas nem chegamos nele. Eles nem imaginam. Ou seja, o olhar de vocês já sabem qual que tem um fit olímpico e que fala, vamos conversar. Exatamente. Mais ou menos. Tem dois fatores aqui, especificamente no caso de montadora. É uma grande oportunidade porque existe dentro do movimento olímpico internacional o programa Top COI, que são aquelas marcas, são 11 hoje, que patrocinam, ao patrocinar o movimento olímpico, patrocinam 205 comitês. Então você blinda. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na minha primeira reunião no COI, era até um elogio, o COI fala, você é o menino do futebol. Menino. Porque eu cheguei lá... O elogio é o menino? O menino. Ou é futebol? Não, o menino, o futebol não. O que marcou, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, por que vocês blindam o segmento? A CBF vende... tem um patrocinador que é o Guaraná, a FIFA é a Coca. A CBF é a Nike, a FIFA é a Adidas. A CBF não tem essa unicidade, né, usando o mesmo termo. E aí ela falou, senta aqui que eu vou te contar uma história. Por isso que tem 205 países filiados, por isso que todos competem. Eu vou te falar um pouco do olimpismo. E aquilo realmente mexeu comigo. E eu entendi o valor do internacional, onde os 205 países recebem parte, né, desse valor de acordo com a importância do teu mercado naquele segmento. De novo, Coca-Cola. O Brasil é o terceiro maior mercado de refrigerantes do mundo, então ele tem um percentual maior da cota da Coca-Cola. E aí, acho, beleza, mas tem muito segmento forte blindado. E nessas idas ao COI, a gente juntou o G10, os 10 comitês que tinham a mesma dor, e a gente começou a pleitear. Não dá para, agora que vai vencer o contrato desse segmento, não dá para essa propriedade voltar para os comitês, e a gente conseguiu com montadoras. Era a Toyota, até 2024, venceu o contrato, o COI falou, ok, comitês nacionais podem vender, é de vocês. O primeiro a conseguir foi os Estados Unidos, obviamente, porque os jogos vão acontecer lá. Sim. Fechou com a Honda e a gente está fazendo esse movimento que o Rato falou, cuidadoso, para entender, e aí vem o segundo fator, o principal aprendizado comercial de Paris é que 16 marcas é muita coisa. Perfeito. Não dá para ter o mesmo nível de atenção e cuidado na entrega para as 16.
Claro que tem diferentes grades, valores, volumetria, mas você precisa entregar. E a gente sofreu muito para entregar. Nessa nova gestão, cujo mote do presidente Laporta, juntos a gente vai construir uma nação esportiva que antes de ser potência olímpica, a gente tem que ser uma nação esportiva. A gente tem que escolher quais marcas podem fazer esse movimento com a gente. Então, não só no segmento automotivo, mas em todos eles, a gente elenca ali, esse é o nosso plano A, esse é o nosso plano B, esse é o nosso plano C. E se o C não virar, é porque não tem uma outra que vai fazer sentido se conectar com a gente. Vamos ficar sem montadora. Sim. E vida que segue tá tudo bem. Mas não vamos ficar sem montadora. Não, porque, óbvio que não, eu tô falando disso porque existe segmento. Primeiro, a gente percebeu que os 16 patrocínios, a entrega não é complicada. Então a gente não é mais volume. Perfeito. A gente não é vendedor de volume, quero dinheiro a qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso. Isso daí é projeto que seja bom para os dois lados, que tenha a sinergia com as duas partes e tudo mais. E a gente acredita muito no segmento do automotivo. E é por isso que a gente está mergulhando nisso. E por isso que a gente fez todo esse estudo. E agora vamos... Acho que é na semana que vem, né? Que a gente vai... ainda esse ano. Porque está finalizando todo o nosso... Tem grandes marcas entrantes no mercado brasileiro que não atuam no mercado americano. Tem marcas americanas que não estão no seu melhor momento e que são relevantes no Brasil, que isso pode ser um fator de posicionamento novo que gere, né, algum impacto. É um mercado em transição total, né, até de formato, que não vive o seu melhor momento. Então a gente também está respeitando a melhor hora de fazer essa abordagem especificamente nesse segmento. Mas, sem dúvida nenhuma, é um segmento que já investiu muito mais, até por coisas que eles tinham uma expectativa que não aconteceu com algumas entidades esportivas, eles puxaram um pouco o freio, mas, sem dúvida nenhuma, a gente trouxe segmentos no ciclo passado que nunca tinham investido em esporte, e a gente está trazendo segmentos nesse novo ciclo também que não investem habitualmente. Com certeza a montadora, a partir de 26 agora, a gente deve ter uma boa notícia. E foi legal porque a Manuela, ela até deu uma entrevista, ela falou sobre isso. Que agora é menos marcas, que agora não é mais ou menos, agora é qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Pode até ser um ticket médio mais alto, longevidade, e aí entra nesse fit olímpico que a gente falou. É isso. Tem fit olímpico? A gente pode trabalhar no longo prazo, que eu acho que é justamente isso, é o grande... Tem que ter sinergia e é mais qualidade, menos quantidade, e por isso que o nosso time é muito criativo e menos vendedores. Perfeito. É mais sob medida mesmo. E por isso a continuidade. Sim. Eu me lembro a primeira reunião que eu tive no COBRE para apresentar para o conselho diretor e aprovar o plano comercial. Então era essa nova envelopagem do produto, essas ações esses eventos que conversam diretamente com o mercado anunciante. A gente teve todo um planejamento e ali a estratégia era: quanto mais marcas a gente trouxer para testar o que a gente está propondo para o mercado, melhor. Por 2 motivos. Primeiro, a gente vai aprender com mais rapidez o que funciona e o que não funciona. E pelo segundo motivo, a gente tinha 4 ou 6 patrocinadores no começo do ciclo, em 2022. Como eu disse, chegamos com 22, mas você vai trazer marcas, as marcas vão falar, alguma coisa está acontecendo. Né? A gente lembra quando a gente anunciou Mormai, Medley, Vivo, depois Aliança Francesa, Kraft Heinz, Subway, porque as marcas estão vendo que algum valor tem ali. Então esse era o objetivo. E eu me lembro que eu tinha feito um gráfico que mostrava em qual prateleira de ticket médio de investimento de patrocínio o COBE estava. Então tem a CBF, sempre liderando, os times da primeira prateleira do futebol, depois a segunda prateleira, a terceira, e vai mesclando, aí entra a CBV por conta do Banco do Brasil, tá? E o COBE estava bem mal posicionado lá embaixo. E a gente falou, qual que é a continuação dessa estratégia para o outro ciclo? Diminuir a quantidade de marcas e aumentar o ticket médio. Sim. Por quê? Porque a gente vai ter provas do valor
que o nosso programa de patrocínio tem. Provas como a ferramenta digital, né, que mede exatamente o retorno de investimento, mas provas também que dá para falar de intangível, de venda de produto. A Casa Brasil em Paris, a loja da Oakberry, foi a loja que mais vendeu naquele período de 17 dias no planeta. Então, você tem subsídio para chegar nesse ciclo. Por isso que eu falo que a gente está colhendo esse fruto. Eu tinha essa obsessão de criar um ROI e criar um case, um grande case. A Manu, ela conseguiu no ciclo de Tóquio trazer 2 grandes marcas, a XP, na época, né, marcas mais top of mind, e a TIM, só que teve a pandemia. Ela não conseguiu executar o plano que ela tinha no ápice do ciclo. E a gente conseguiu, né, em Paris. Então, acho que a gente trouxe hoje, e por isso a continuidade é tão valiosa, a gente está vivendo o que a gente falou em 2022. O ticket médio subiu, agora são menos marcas, porque a gente tem um objetivo, um posicionamento que as marcas vão ajudar a gente a construir, como a Vivo ajudou, né, a disseminar a marca Time Brasil pela primeira vez na história numa campanha olímpica, não só de futebol. E a gente já tem qual que é o próximo passo para Brisbane. Porque a vantagem do COB versus o futebol, do movimento olímpico, é o planejamento de longo prazo. Porque assim funciona o movimento olímpico. Não, muito legal você citar isso, porque a gente teve Rio, né? Brasil, então teve um boom natural. Exato. O Bradesco foi o que mais atuou ali. E aí a próxima, Tóquio. Pandemia, então teve uma limitação absurda, que nem teve uma Casa Brasil, por exemplo, sim, né? Não deu para fazer. E aí eu acho que quando chega a Paris, você chegou no COB em 22, né? Maio de 22. Então chega em Paris, eu acho que assim, o mundo, marcas, tudo tava assim, a gente precisa, né? Precisamos isso ajudou para a explosão que foi a Olimpíada. Exato. Então a gente tem esse 8 anos que tava assim, caramba, a gente precisa... Então eu imagino que deva ter impactado no trabalho de vocês, isso porque assim, Paris acabou culminando com assim, gente, Tóquio foi em 2021, com muita limitação, e agora Paris, que abriu, acho que muitas oportunidades para vocês. Total, por mais confiança que a gente tinha naquilo que a gente tinha planejado como entrega, acho que superou as nossas expectativas absurdamente, justamente por esse ato. Né? A última Casa Brasil tinha acontecido em 2016. E foi no Brasil. A última campanha, o COB, tinha sido feita em 2016. A gente trouxe a W Macan para fazer o Manda Brasa, mais jovem, um posicionamento nativo, orgânico, digital. E ter conseguido entregar tudo isso, acho que por isso a pressa que a gente tinha, eram 2 anos e meio para fazer, para justamente ter uma prova de conceito. O programa funciona. As marcas agora sabem e têm números do que aconteceu. Né? A gente viu coisas assim que inimagináveis. A Casa Brasil, ela não tinha venda de ingresso, mas por uma questão obrigatória de segurança que o Comitê Organizador de Paris impôs para todas as casas, a gente tinha que ter um controle de dados, de acesso. Então a pessoa tinha que acessar o site e baixar um QR Code. E a gente via filas. A nossa casa, tirando além da França, né, por uma questão óbvia, foi a maior visitação, porque eram filas, os brasileiros imprimiam o QR Code e no 5º ou 6º dia, na pré-abertura, acabaram os QR Codes. E foram 121 pessoas. E no 5º ou 6º dia, a gente começou a escutar um zum, né? E o brasileiro realmente é um ser único. E os brasileiros começaram a fazer cambismo, a comercializar os QR Codes da Casa Brasil nos grupos de WhatsApp dos brasileiros. E trocando por ingresso de competição. O Brasil foi eliminado aqui no handball. Você tem a quarta de final do handball? Tenho. Troca por ingresso da Casa Brasil. Então você vê o nível de apelo. Sim. Tem um dado da Globo que até hoje eu fico impressionado. Pós-Paris, quantitativo, 92% dos brasileiros assistiram um evento esportivo. 92%. Cara, é o Brasil inteiro. Exato. E agora eu vou puxar um pouco para a ginástica. Que a ginástica em 2024 teve um sucesso incrível. Acho que, na verdade, a gente viveu um momento auge com a artística, né? E a gente sofreu uma dor muito grande com a rítmica,
que estava no meio da apresentação, machucou e acabou não terminando, e que eu acho que até deu força ainda para elas, por isso que agora elas vieram para o Mundial, foram vice-campeãs mundiais. Então a ginástica está num momento de crescimento muito forte, com patrocinadores que subiram, mas eu acho que essa Olimpíada da França foi muito forte. Eu acho que ela potencializou não só a ginástica, como a maioria das modalidades. Eu acho que esse gap que você até comentou, talvez de Tóquio ter dado uma esfriadinha, essa voltou mais forte do que era. Sim. Então, acho que não só para marcas, mas para todas as modalidades, a gente vê que tem muitas federações se preparando mais do que tinha antes, porque senão não aguenta mais o tranco. Virou profissional, o esporte é sério e tudo mais. Agora, as audiências, a gente vai ver, você ter a ginástica liderando a maior audiência do Brasil, é uma coisa de louco. Sim. Então foi um momento ali muito forte. Das 3 audiências, a gente tem a final do futebol. A final do feminino. Que era Brasil e surf. Que o Gabriel e a Tati caíram no horário nobre brasileiro. Sim. Então tiveram 100 milhões de pessoas assistindo as finais do surf feminino e masculino. Mas é exatamente isso que o Rato falou. Tóquio tem um crescimento de audiência por conta da pandemia. Sim. Né? E tem uma aceleração não só por conta ali dos jogos, do digital, né? Mas viver uns Jogos Olímpicos, aquela atmosfera, aquela coisa mais familiar, com esses valores de amizade, excelência, respeito, as pessoas não viviam há 8 anos. Sim. Então, acho que em números de índice de capacidade dos equipamentos esportivos, venda de ingresso, venda de hospitality, venda de direitos de transmissão para os broadcasters, venda de patrocínio, foi a maior edição de Jogos Olímpicos da história. E a gente sabe com absoluta certeza que Los Angeles vai superar. Porque, independente dos problemas que eles vivem, né, pontualmente incontroláveis, mas você está na terra do esporte, né? Você está ali na meca do esporte e do entretenimento. Então, o que os americanos vão fazer é a maior potência olímpica, porque foi a única potência ocidental que soube implementar um dos 5 mandamentos do Barão do Olimpismo, que é esporte e educação integrados. Tá na escola pública. Por isso que eles viraram a potência que eles viraram, né? Acho que a União Soviética lá atrás era uma questão muito mais política, a própria China, né? É mais um híbrido, mas eles souberam fazer porque eles implementaram a filosofia. O que eles vão apresentar para o mundo em 2028, o que a gente já está acompanhando, é impressionante. É impressionante. Vou até pegar essa palavra que você citou, potência, porque eu acho que a gente viu uma potência de consumo, de digital, com o Paris Brasa, por exemplo. O trabalho que vocês fizeram, e aí eu quero ouvir de vocês, porque eu sinto que o audiovisual, conteúdo, já está sendo um protagonista desse programa comercial olímpico, justamente pelo trabalho que teve de 1 bilhão de visualizações, sim, um time muito forte de influenciadores. Eu quero ouvir de vocês isso, se o audiovisual entra como um dos protagonistas desse plano comercial de vocês para Los Angeles, muito em função também do que foi feito em Paris e dessa potência que vocês criaram. Com certeza ele pode falar, isso daí é protagonista no plano. Total, até por isso que a evolução foi baseado nos aprendizados do Paris Brasa, baseado no que foi feito com as redes sociais. A evolução, quando a Manu chegou, junto com o JP da Play 9, eles criaram e lançaram a Time Brasil Media House. O primeiro movimento foi fazer um summit com todas as frentes digitais de produção de conteúdo que o COB fez e que foram inúmeras, né? A Meta foi o único comitê a ter uma parceria com a Meta que vai até Los Angeles. A gente lançou o WhatsApp do Time Brasil com a linguagem de WhatsApp, com a Coca-Cola patrocinando. Foi a primeira iniciativa da Coca-Cola que trouxe dados, né? Que é mais perene. A gente teve a Play 9, a gente teve as redes sociais, a gente teve o canal, e a evolução na Team Brasil Media House é costurar tudo isso. Foram várias iniciativas, algumas delas desintegradas, até porque o departamento de marketing era separado de comunicação e redes sociais é uma responsabilidade de comunicação. Mas a rede social é o conteúdo do dia a dia, não o de marca. Então a gente fez um híbrido que o conteúdo de marca, a gente criou essas editorias, as marcas entenderam e tiveram os resultados. E a gente aprendeu também com a questão dos influenciadores, porque o Paris Brasa, ele era o acesso
prioritário aos bastidores do Team Brasil, aos atletas, às bases, na linguagem do influenciador, no canal do influenciador. Então não era no canal do Team Brasil, até para não ter aquilo, aquela visão já antiquada, não, isso ele não pode falar no nosso canal institucional. E aí, sendo no canal deles e dando a liberdade que a gente deu, né, o negócio explodiu nesses resultados. E da Team Brasil Media House, o primeiro produto que a gente lançou, 18 de outubro, no marco de 1000 dias para Los Angeles, foi a Team Brasil TV. A Team Brasil TV, agora no começo do ano, passa a vir embedada na Fast TV. Tem 120 milhões de lares. A gente já fez a parceria com a Samsung, com a TCL, com a LG, com a Roku, com os principais players. Uma parceria também com a Off-Grid, que ela já faz esse trabalho com vários canais de Fast TV. E esse, sem dúvida nenhuma, é um diferencial comercial. Porque a gente também testou no Paris é Brasa, no digital, e a gente esticou a corda para tomar a tapa do COI mesmo. Porque essa economia dos creators é completamente diferente. Sim. Como é que você controla a regra 40? Né? Como é que você controla o conteúdo se individualizou? E cada um é o seu próprio canal. A gente fez um trabalho comercial em parceria com o YouTube de prioridade. Assim como o broadcaster, o patrocinador, ele tem prioridade, não quer exercer. Tiveram concorrentes dos patrocinadores do COB no projeto do Paris é Brasa. Soa estranho? No começo soou, mas depois todo mundo entendeu. Tinha concorrente no pacote de mídia da Globo. Isso deu o respaldo para a gente agora dar esse passo da Team Brasil TV, que a gente vai poder abranger o mercado inteiro. E o legal é que as próprias competições entre Jogos Olímpicos, elas estão chegando muito mais, né, no público. Até a própria Cazé TV faz um trabalho super importante. Teve até o Mundial da Ginástica, que eu não vou esquecer, o vídeo que eu vi, que o primeiro abraço que elas deram fora do pódio foi você, né? Foi, velho. Falei, caramba, é uma relação muito legal de criar com as atletas. E legal ouvir de vocês que realmente esse audiovisual vai ser protagonista em Los Angeles, dentro desse plano comercial. O Rato pode falar. Eu acho que a Olimpíada de 24 foi tão potente que ela não ficou mais só na Olimpíada. As modalidades começaram a entender. Os líderes de cada modalidade entendem. Então você vai ver, a ginástica já era profissional. A ginástica já vem há uns 15, 20 anos numa linha séria e tal, que não tem segredo. Eles geram ídolos. Então a gente tá vendo muito a Rebeca, que é gigantesca, a Júlia, a Flávia, tal. Meu, eles já estão trabalhando as outras há muito tempo. Vai ser outra Rebeca? Não, ninguém tem coisa. A Rebeca é Rebeca, meu. Cada um é cada um. Mas eles trabalham ídolos e fazendo social. Então tem uma CBG, né, um centro de esportes em cada estado do Brasil. Então você vai pôr a Júlia Soares. A Júlia Soares veio do programa social nosso, lá do Paraná. Só que a pessoa pega ali e faz assim, vem cá, aqui é para formar cidadão, mas tem uma menina que eu acho que vai virar mais do que isso. Daí quando vai um técnico da seleção, analisa, ela vira quem ela virou, uma medalhista e tal. E várias são assim. Na ginástica rítmica, a mesma coisa. Tem outros atletas também assim. Então, eu acho que a preocupação, a seriedade que estava tendo em poucas federações, hoje está tendo em muitas federações. As federações a gente está vendo que estão se dedicando. Então, o Mundial que a gente conversou, mas o ano que vem vai ter o Pan-Americano aqui, da rítmica e da artística. Era casa cheia. O Campeonato Brasileiro que a gente fez em setembro, que foi em Pernambuco, todos os dias o ginásio já tinha 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, lotado todos os dias. Acho que 4, 5 dias lotado. Daí ao vivo na Cazé e tal. Daí você vai ver o que você foi, o Mundial. No Mundial foi incrível, que eu nunca tinha visto isso. Você chega na Globo aberta, você tem a Cazé, você tem a Sport TV, a Globo aberta, a nossa seleção brasileira de ginástica rítmica vai se apresentar. Qual é o horário que caiu ali? 4 e pouco. É meio de algum jogo de futebol. Qual é a chance dela passar na TV aberta? 0. Sim. Meio a tela. Virou, o jogo vai pro lado e entra. É duro tirar aquela tela verde de campo de futebol, é duro alguém tirar. Só a marca, né? Exato. Foi lá, tirou, colocou a ginástica, fez a apresentação da seleção brasileira com áudio de lá, não é na paralela para ver aquele quadradinho, não. Sim. Com áudio de lá, acabou e voltou. E antes na tela quente também. E daí, Sport TV era para ficar, 1 hora na sexta-feira, ficou 6. A Cazé, ficou o dia inteiro. Porque os esportes em si, eu estou falando muito da ginástica, mas você vê a evolução dos esportes. Os esportes estão ganhando repercussão. Eles estão levando a sério
as empresas estão começando a perceber que dá para investir, que tem pessoa séria trabalhando lá. Então isso está acontecendo. E agora é entender o esporte para potencializar o teu negócio. Eu acho que diferente de Copa, eu, Eduardo, falando, os Jogos Olímpicos ele traz muitos personagens, né? Muitos atletas. Tem o herói, tem o vilão, tem aquele país que leva 5 pessoas, ou tem aquele tem que chega o curioso, Exato. Tem o que se superou, Exato. tem o inesperado. Claro que também isso tem no futebol, mas eu acho que tem uma conjuntura astral muito favorável. Tem modalidades individuais que é ele ali, né? Que às vezes ele chega 2 minutos depois que todo tem mundo já chegou. Tem um ponto mais forte ainda que eu acho da Olimpíada, que a Olimpíada é uma cidade. Numa cidade, você consegue sair da natação, você vai para Casa Brasil, você vai para ginástica, você consegue fazer tudo isso. Na Copa do Mundo, agora tá virando países, né? Era um país inteiro, agora tá virando países. Aí é mais complicado. Às vezes você não faz parte do negócio. Quando você está na cidade da Olimpíada, você faz parte da Olimpíada. Você se sente fazendo parte. Você está em Paris. Você vive aquilo. Então você faz tudo e você volta você volta com o olimpismo, né? Em você. Sim. E tal. A Copa, ela é muito legal, a audiência é surreal e tal, mas esse negócio de ter um jogo no Canadá, o outro é no México, o outro nos Estados Unidos, daí chega nos Estados Unidos, é igual o Brasil. Você chega na Califórnia, como é que você vai para Orlando? Exato. É complicado. Então acho que isso é o maior desafio deles, do pessoal da FIFA em si. Mas eu te falar, a gente passou rápido estamos falando muito de Olimpíada, ainda bem que é um caminho maravilhoso, só que a CBF atual, teve umas mudanças, sim, ela está estruturando ali o time de marketing. Eu estou ficando muito próximo ali, conhecendo o trabalho. Você tem o Cláudio na parte do departamento de marketing de competições, e é uma divisão interessante. E você tem o Bernardo Bessa na seleção brasileira, no marketing da seleção brasileira. E eu estou vendo ali, vai ter campanha, vai voltar a ter campanha. Está tendo um posicionamento diferente nessa gestão. Eu tô otimista. Tá começando. Sim. Não pode... Então eu tô otimista nesse processo. E daí você fala, pô, mas você tá... é bom pro esporte, Sendo bom pro esporte, é bom para todo mundo que trabalha no esporte. Pô, ele é do esgrima. É bom. É boa a seleção brasileira voltar bem. É bom o Kobe tá voando. Sim. É bom a seleção de taekwondo tá bem. É bom o esporte tá bem. Então, tendo o esporte bem, o business no esporte cresce. O que não pode ter muito de... Só um esporte bem, todo mundo... Antes era assim. Sim. Você tinha o futebol voando e o resto não é. Esse aqui chegou no COB e tal, ele deu um up junto com todo o time que estava lá e tal, e que cresceu na última Olimpíada. Para ajudar a Olimpíada, como a gente falou aqui, de 24 foi um sucesso. Então, a gente está vendo que está melhorando. Então, eu estou torcendo cada vez mais para o esporte em si, independente da modalidade, crescer. E eu vejo isso... Porque antes, lembra, a gente brigava para ter... A gente tinha menos medalha no Pan-Americano que Cuba. Sim. Esse tempo não é tão longe assim. Sim. Então, só que a gente só precisava se organizar. O COB hoje é super organizado. Então, as pessoas conseguem entender a linha de raciocínio, a linha comercial, a linha de comunicação. Então, eu acho que esse processo de esportes, isso daí vai muito na assinatura do Laporta de todo o COB. A gente está construindo, todo mundo, uma nação esportiva. E é um efeito cascata. Isso que o Rato falou, as confederações elas entenderam que ela precisa se profissionalizar no aspecto de marketing comercial, porque tem um pote, tem um anunciante que pode se interessar por ela. É um efeito cascata. Acho que o resultado que veio do ciclo de Paris trouxe para as confederações esse alento de dá para fazer uma coisa diferente, dá para eu mudar aqui meu posicionamento. E além o que a gente tem de grande diferencial nesse programa, além do audiovisual da Team Brasil TV, é o programa Limite de Patrocínio. O programa Limite de Patrocínio lançado pelo Laporta, a gente olhou pro Top COI, o que dá certo, o que não dá certo, as amarras que a gente não pode ter. Hoje, de 38 confederações, tirando a CBF, tem outro modelo de negócio, as 37, o Laporta e a Manu odeiam, que eu sempre uso esse termo, a gente fez uma liga. O que o futebol não conseguiu fazer. Teoricamente, a gente tem hoje mapeado os ativos de todas as 37 confederações. Então, quando a gente vai fazer a prospecção, a gente olha pro objetivo da marca, o posicionamento, e fala, tem mais a ver. Você tem o COB, que tem todas essas entregas, mas em relação a eventos esportivos, é muito mais esporádico.
são 12 num ciclo de 4 anos. Então a notoriedade, ela traz esses picos, você não tem linearidade. Quando você pega a ginástica, que tem 20 eventos por ano, o atletismo tem 30 eventos por ano, a natação tem 50 eventos por ano, você fala para a marca, você vai ter o time Brasil, você vai ter o ciclo olímpico e mais essa modalidade no teu pacote para você ter a entrega linear. Não tem uma marca de todos que a gente prospectou esse ano que falou, caramba, eu não quero isso. Você tem os ajustes financeiros, eu preciso estudar, né? Eu preciso validar agora esse processo de planejamento do ano que vem. Foi muito, muito produtivo, mas a gente vende hoje o movimento olímpico como liga. Sim. E aí entrega a ginástica, o surf. Eu quero falar com o público mais jovem, eu quero falar com a classe A, eu quero falar com a massa. Então a gente consegue fazer esse plug and play, que é um grande diferencial, né, de mercado. Não, foi curioso que eu conversei com o Caio Bonfim, e aí você vai naquela, né? E aí, Caião, Los Angeles dele. Não, expectativa, mas tem o Mundial, tem o PAN, tem isso. Então ele falou todo o calendário que ele tinha ainda, que ele falou, claro, culmina nos Jogos Olímpicos. É isso. Mas assim, eu tenho todo um calendário até chegar lá, aí eu jogo para as marcas. Então as marcas também, vocês conseguem entregar calendário mais robusto, dentro de talvez metodologias que vocês já têm super bem definidas, porque assim, acho que é um mito, né? De falar, como tem Copa, ninguém liga para Olimpíadas. Isso acabou, né? Vocês estão falando que vão anunciar acordo daqui a pouco. Esse ano a gente fechou 6 patrocínios novos, a gente anunciou 2. Um não é um formato de patrocínio, mas é um produto. Vamos anunciar mais 4. O trabalho que as marcas, que o Rato fez na CBG, trouxe marcas da iniciativa privada para uma modalidade, né? Para uma modalidade não, para uma confederação com algumas modalidades. Ele me bate se eu esquecer a ginástica de trampolim, né? Não, exato. Já rítmica, artística, trampolim, tem parkour, tem tudo. Mas hoje, por exemplo, esse ano, o seu trabalho da CBAT, o Caio Bonfim, o Mundial de Marcha Atlética vai ser em Brasília, no ano que vem. Eles trouxeram. Está sendo um polo bem importante para o esporte olímpico. Total. Está abraçando vários esportes, recebendo campeonatos, competições brasileiros e regionais. Foi os Jogos da Juventude. Jogos da Juventude recente em Brasília. Então eles estão realmente, você vê, e é legal quando o Estado começa a apoiar. Pernambuco ajuda, Bahia ajuda, Aracaju pra caramba. Então é legal. O esporte olímpico ele deixou de ter de virar pontual para virar com frequência. Hoje tem frequência. Hoje você tem um ciclo de 4 anos recheado. Que passa, né? Pela passa, pulverização exatamente, das que é plataformas. transmitido, que chega nas pessoas. A CBAT ela anunciou há cerca de um mês um acordo de patrocínio com a Fictor, que é o maior acordo de patrocínio de uma confederação com a iniciativa privada. Então, tem valor. Tem entrega, né? Senão a marca não investiria essa quantia. E assim como a ginástica já mostrou que tem, assim como outras confederações estão muito perto de fechar os seus primeiros patrocínios de iniciativa privada de muitos anos, que não acontecia, era muito mais público, né? Era muito mais o investimento das estatais, justamente por esse amadurecimento dos detentores dos direitos, seja qual for a modalidade, e esse impacto que o último ciclo causou no fã, no mercado anunciante, em todo mundo que estava na mídia, em todo mundo que estava envolvido, e falou, caramba, isso não acontece só de 4 em 4 anos. A gente chama de flame to flame, que é uma dor global. Só que no hemisfério norte, o flame to flame deles é de 2 em 2, porque o inverno tem uma relevância também muito significativa. O flame to flame não existe mais. A gente olha dados, a gente via... esse gráfico é maravilhoso. Quando eu cheguei no COB, me mostraram 2004, pico de audiência Atenas. Barriga, 2008, Pequim, um pouco menos por conta do fuso. Mas era um pico. Mas era um pico. Barriga, 9, 10, barriga é zero dimensão, zero de procura dos termos, né? Do COB, do Team Brasil, do Movimento Olímpico. Aí 8, pico. 9, barriga, 10, barriga, 12, baixinho. Foi os Jogos Olímpicos que ninguém assistiu, porque passou na Record. Não é que ninguém assistiu. Ninguém assistia. Não, eu assisti. O de Londres. O de Londres. E aí você tem um pico pequeno, mas ainda um pico. Barriga, 16, pico. Barriga, 21, pico. Tóquio. Aí você vê 22, o pico já é maior, 22 já é maior do que 12. 23, a COB Expo e o Pan-Americano bate 100%. 24, não precisa nem falar. Sim. E a gente, vendo os números agora, fechando os números de 25, a gente teve mais alcance e engajamento em 25 do que em 24.
que aconteceram no Jogo de Paris. Caramba. Não tiveram os projetos Sim, paralelos, que acabam mas de potencializando. rede social, de canal proprietário do COB, mais do que 24. O grande desafio não é trazer uma marca só. É criar esse calendário que seja recheado com frequência. Aí você constrói relação. Exato. Então você vai hoje na CBG, você tem 26 competições, você tem 10 internacionais, 12 internacionais, o resto tudo nacional. Mas daí ainda varia com os estados. Porque não adianta fazer só São Paulo e Rio. Não existe. O Brasil é 1000 vezes maior que isso. Então tem tudo isso. E as outras modalidades fazem isso. A CBAT faz isso. O vôlei, o vôlei é brincadeira. Sim, o vôlei é fortíssimo. CBDA, sim. Então, é muito forte isso. Então, cada vez mais, a gente está vendo as federações criando essa frequência. Porque o patrocinador não quer mais te patrocinar por um mês. Sim. A Olimpíada é maravilhosa, é muito forte, mas ela executada é um mês. A Copa do Mundo de Futebol é um mês. Mas a eliminatória da Copa são 2, 3 anos. Então, você tem como ativar o Brasil inteiro na Copa. Então, cada um tem as eliminatórias para ir para a Olimpíada. Então, cada um você tem que só se dedicar a criar um calendário recheado com frequência. E quando você junta de todos, você tem um mega que é o ponto forte do COB. calendário. Sim, então, a gente consegue criar subprodutos. Marca só patrocinar os mundiais que vão acontecer no Brasil. De várias modalidades. E aí isso beneficia muito aquelas modalidades que hoje não tem apelo nenhum comercial, não por culpa da gestão, por culpa do interesse daquela modalidade. São 37, né? Tirando a CBF e o futebol. Você começa a entrega do Programa Limite de Patrocínio, ele tem um percentual que a confederação precisa qualificar, isso com o olhar e o controle do COB, qualificar a sua entrega, principalmente a digital. Então você vai fazendo com que essas menores confederações vão tendo cada vez mais uma condição de entrega que o mercado vai olhar como relevante. A gente vai anunciar agora, provavelmente em dezembro, a Caixa, a primeira marca, a primeira patrocinadora do COB que vai fazer parte do Programa Limite de Patrocínio. Eles patrocinam a CBG historicamente há um bom tempo, sim, a CBAT, CPB e depois de Paris o COB. Eles vão agora anunciar em dezembro o patrocínio a mais 27 confederações. Só não vão estar aquelas que já têm, sim, ou que têm blindagem no segmento, o próprio vôlei, o Banco do Brasil, mas em todas as outras confederações. Então olha a capilaridade, olha essa capilaridade e essa percepção de marca, ela realmente investe no esporte brasileiro da base ao topo, porque ela está investindo em todas as modalidades de alguma forma. E a Caixa, a gente pode falar, e é importante isso, e acho que está criando até um otimismo nas outras federações, porque a Caixa é uma prova viva que o dinheiro, o dinheiro, sim, ela ajuda na performance, sim. E com a performance boa, vira uma bola de neve positiva que vai ajudando a sua história. A CBG, ela só consegue as medalhas, porque até então teve ano olímpico que não tinha a CBG, não tinha classificado para a Olimpíada. Depois que entra a CBG, a Caixa, começa a entrar dinheiro. Obviamente tem que saber usar o dinheiro também. Claro. E tinha uma gestão muito boa já desde aquela época. E daí o dinheiro vai bem usado, daí começa a Olimpíada, começa a medalhar. Todas as Olimpíadas começaram não é ir, porque aí já tinha dificuldade de ir, começou a medalhar. Daí você chega em 12, medalha, 16, medalha, 20, 21, medalha, 24. É isso. Então, na verdade, nada é por acaso. O que aconteceu em 24? Começou há 15, 20 anos, quando entra um patrocinador do tamanho da Caixa, dando esse potencial. E obviamente, vai ajudando a gente a criar outras, porque com o financiamento, a gente consegue criar outros eventos. Com outros eventos, o calendário começa a ficar robusto. Com isso, você vira um produto bom. Com isso, hoje temos 10 patrocinadores na CBG. Mas muito quem ajudou a trazer todo... quem começou lá com a gente foi a Caixa. Então é muito legal. A gente tem grandes patrocinadores, grandes, não é pequeno, só marca grande, mas eles são vitais para o desenvolvimento da modalidade. Entrando nesse plano de abraçar todas as federações, isso é o começo de muita federação que hoje talvez não esteja muito bem. Esse dinheiro bem empregado, bem trabalhado por essas federações com a Caixa, porque a Caixa não é que ele coloca o dinheiro e só, ela coloca o dinheiro e vai junto. Tá. Então, isso ajuda ao desenvolvimento de cada modalidade. Eu acho que é o começo de um anos maravilhosos que vão vir. Há quanto tempo que ela está na Caixa? 2 décadas. Caramba. 2 décadas. 2 décadas na CBG.
Caramba, e a gente fala tanto aqui de longo prazo. Eu não sabia que era tanto tempo. A Caixa, ela dá aula, é impressionante. E todo ano cobra. Quero saber, cara, como é que foi? Onde a gente foi? Apareceu, não é simplesmente, é uma dessas empresas que se preparou estruturalmente. E por isso que ficou... Para atuar no esporte. Sim. Eu me lembro que antes do governo passado, tinha uma pesquisa que a Caixa era apontada como a maior investidora no esporte brasileiro. A rainha da rua, porque fazia as corridas de rua, aquela época do futebol e tal. Depois teve esse ato sem investimento em patrocínio, ou pouco, diminuiu, a Caixa caiu para o 8º lugar. E agora, com esse movimento que eles fizeram de renovar por um período maior com as confederações, de aumentar os valores, mas ter uma contrapartida condizente com essa entrega, de passar a patrocinar o COB, eu acho que ela realmente hoje se posicionou de novo como a maior investidora e se preparou. Ela tem uma estrutura para poder fazer isso realmente acontecer. E às vezes até fora do sistema olímpico. Eles patrocinam a NBB, eles fazem corridas de rua, né, fora do sistema olímpico diretamente associado ali. Então acho que a gente tem hoje outras marcas que têm como principal pilar de posicionamento o esporte e que aí vão olhar, né, a própria Vivo. A Vivo, ela fez desde 2002 a CBF? Desde 2002. E toda a Copa do Mundo, ela faz aquele investimento massivo em mídia, né, as campanhas maravilhosas. E a primeira vez ela foi com o COB, o Rato fechou em 2023 para 2024. E ela fez o que ela faz normalmente para o futebol, inclusive colocar a marca do COB ali na fachada, do lado da CBF. Mas uma coisa legal da Vivo, desde o primeiro momento, quando a gente foi levar em 2023, véspera de Olimpíada, todo mundo faz o que ali? Então vamos fazer a Olimpíada e tal. Não, a gente passou um ano falando com 2022 a 2023. Exato. Mas o que o cara faz? Ele vira e pega o ano olímpico, que é o filé mignon na cabeça de alguns. E tal. Não. É até a próxima Olimpíada. A gente quer um ciclo inteiro. Então, eles têm uma cabeça... Eles já têm um time foi até ali... 28, então, um ciclo e meio. Então, exato. Então, eles iam pegar esse ano olímpico, mas eles iam até Los Angeles. Então, em nenhum momento é aquele negócio de aproveitar do esporte. Não. Eles querem entrar na comunidade. Então, eles entram de cabeça. Mas eles têm um time ali, a Caixa, Vivo e tal. Eles têm um time preparado para isso. Itaú. Então, você vai lá, o contato com eles não é quando você fecha o contrato, quando você vai... É diário. A gente fala com eles ali todo dia. São especialistas. E o investimento que eles fizeram, como a gente falou anteriormente, que ajudou muito a disseminar essa percepção do time Brasil, mobiliário urbano, TV aberta, Globo, intervalo do Big Brother, intervalo do Fantástico, os comerciais, né, os intervalos mais valiosos da mídia brasileira, as campanhas vestidas, o Dia dos Pais vestido de Time Brasil, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, a questão da equidade. Eles fizeram pela primeira vez o patrocínio aos atletas dentro do programa do COB, fora do programa do COB. Eles tiveram o maior resultado de recall de uma campanha da história deles com a campanha do Ouro a Inspirar Novos Tempos. Bateu todos os de futebol. E eles têm é uma loucura a gente falar isso no Brasil. A campanha deles institucional não é uma campanha normal, é uma campanha de esportes. Então ele coloca o skate, ele coloca o surf, ele coloca a ginástica, ele coloca outros esportes como campanha institucional. Óbvio, vai ter Copa do Mundo de Futebol, vai dar um foco no futebol. Passou o futebol, entra o institucional de esportes. Sim. O esporte está virando o core do negócio. Não é deixar de lado para depois voltar na frente. Não, ele já está. Mas a Olimpíada é quando? Vai demorar, viu, velho? Vai demorar. Exato. Mas eles estão. Então, e os esportes estão começando a perceber, mas precisa de um time profissional. Sim. A gente tá falando da Vivo que, a Vivo ali é craque pra burro. Então você tem a Caixa, um time gigante e tal. Essas marcas que se prepararam. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Realmente tem um trabalho. Não é paraquedista. Exato. Os caras entendem do negócio. Perfeito. Pô, o legal, até para agradecer demais a participação de vocês, é que o nosso papo do 1h15, do começo ao fim, foi case, dados, insights, a inteligência de vocês aplicado, enfim, ao que a gente vê no nosso mercado, derrubando esse mito que
Olimpíada, virou a chave pós-Copa, agora sim Olimpíada. Não. Olha quantas novidades vocês falaram que vão anunciar no final desse ano e até no começo do outro, janeiro, fevereiro. Então, pô, pra finalizar, eu queria principalmente agradecer demais. Eu consegui unir vocês dois, pô, são demais. Além de tudo, pô, simpáticos demais, pô, super expansivos, eu gostei muito. Mas falar disso, da expectativa, não digo de Los Angeles ou de Copa, não. Do nosso mercado, realmente, até nesse ciclo, tanto de Copa feminina e também depois de Jogos Olímpicos. Eu acho que tem ciclos muito bons pela frente. Eu estou muito otimista. Eu sou um cara já otimista por natureza. Amém. Mas eu vejo o esporte crescendo muito. Então, a gente sempre fala de grandes competições. Então, tem a Copa do Mundo agora, ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina, depois tem o Pan-Americano, depois tem a Olimpíada. Pô, mas isso daí é rápido, né? Mas se você for analisar, você tem mais de 200 eventos. Sim. Então é isso que a gente veio falando aqui. Eu estou vendo cada vez mais o mercado se preparando, e já bem preparado, as federações preparadas, os atletas preparados. Então eu acho que todo o ecossistema do esporte está crescendo e hoje o esporte ele é sim uma plataforma de negócio sério e confiável. Então eu estou bem otimista para os próximos anos do esporte no Brasil. Idem, eu acho que esse movimento de se preparar vem acontecendo. Eu acho que em relação ao que eu estou mais envolvido, 100%, que é o movimento olímpico, tem uma evolução, uma série de fatores favoráveis a essa evolução, uma conjuntura astral favorável que vai desde essa pulverização das plataformas de streaming, então propiciou que as pessoas assistissem, os atletas de alta performance global, que são nativos digitais e conversam e engajam essa nova geração, Gabriel, Rebeca, Raíssa, Flavinha, e a gente pode passar o dia aqui citando. A gente tem hoje, com todo respeito, mas a gente tem também um olhar do fã para o movimento olímpico por conta do distanciamento da seleção brasileira de futebol, que era o grande produto. O atleta olímpico, ele tá lá, ele vai na casa, ele interage com o fã, ele tá mais presente. E por mais, eu brinco que o brasileiro ama esporte, mas ele ama mais ganhar do que esporte. E por isso que o futebol é isso, né? O brasileiro foi construído nessa cultura da vitória, da maior seleção de futebol do planeta. E no movimento olímpico, o brasileiro, ele não percebe que o terceiro colocado, que é um herói, que desfila em carro aberto por mérito, ele perdeu. No futebol, o terceiro colocado, a gente viveu isso, dependendo do contexto, invadem o centro de treinamento para bater nos jogadores. No movimento olímpico não existe mais isso, a história do vitimismo, né? Porque ninguém investe. Não, investe. Sim. Tem programas do governo, tem programas do COB, tem programa das confederações, então existe investimento. Mas o brasileiro, ele absorveu a história o atleta olímpico, ele é um atleta de superação, ele tá aqui, ele tá ali na Bahia como o Isaquias, ele tá no Rio como a Rebeca e as meninas da ginástica, ele tá com a Ana Sátila, ele absorveu essa história, é uma história muito boa e real, e aí ele se engaja mais. Junta isso com o que os atletas entregam, com essa preparação das confederações e do COB, você tem hoje tudo, e os broadcasters dando o espaço, você tem hoje tudo que um tema esportivo precisa para explodir. Acho que é isso que a gente está vivendo. A tendência é cada vez mais melhorar, e quando a gente olha os números, o resultado financeiro é absurdamente impensável há 5, 6 anos atrás. A curva muito positiva. Muito positiva. Agora, no final das contas, o foco é formar uma nação esportiva. Muito bem. Que bonito. Olha lá, com essa frase perfeita do Rato, eu agradeço novamente vocês, que papo fantástico que a gente teve, e ainda com essa frase de efeito no final, ficou ainda melhor. Então você saiba que nosso esporte, nosso mercado está em boníssimas mãos, tenho certeza disso, e você pode ver nesses quase 1h20 a aula que eles deram aqui pra gente. Eu sei que você ficou até o final, então, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Tchau!